Ou você desperta sua centelha divina e você foca nesse processo profundo, terapêutico, de curar a si próprio, de conhecer a si próprio, entendeu? E aí conhecer Deus e o universo por meio de si, ou você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Salve, salve, meus irmãos, salve a luz, salve o amor, paz e luz, paz e amor para todos nós, irmãos. Estamos lendo o Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães, Maria e sua missão na Terra. Pergunta: quereis dizer que, devido ao seu temperamento meigo e generoso, Maria pôde viver longe dos conflitos tão comuns entre a vizinhança, mantendo-se imune aos problemas sentimentais da família? Não é assim? Ramatiz: se o amor doado por uma só criatura fosse suficiente para eliminar as manifestações agressivas e desagradáveis do mundo tão primário como é a Terra, é evidente que Jesus não seria crucificado, mas entusiasticamente consagrado pelos seus contemporâneos. Assim também acontecia com Maria, pois embora o seu amor intenso, incondicional e puro pudesse abrigar toda a família, os amigos, a vizinhança e até os estranhos, nem por isso pôde livrar-se de certa inveja, intriga, mesquinharia e ciúme de algumas almas de quilate inferior que também viviam naquele mundículo de Nazaré. É certo que nas imediações do seu lar vivia o povo nazareno, tradicionalmente hospitaleiro, religioso e serviçal. Mas esse ouro da alma ainda se achava impregnado da gangue inferior das paixões e dos interesses mesquinhos do mundo. A cupidez, inveja, falsidade e avareza e as murmurações malévolas às vezes também estendiam seus tentáculos, procurando turbar a paz do lar tranquilo de Maria e José. Isso os obrigava a estoicas renúncias e abdicação do amor próprio, amenizando os mexericos da vizinhança, inquieta e rixenta. Só a ternura, a humildade, o amor e a paciência de Maria puderam transformar a intriga e o falatório tempestuoso de alguns na brisa inofensiva da cordialidade. O seu sorriso angélico desfazia o ressentimento mais duro e abrandava o coração mais tirânico. Ela contornava com tal doçura os enredos de inveja e de ciúmes a lhe rondarem o aconchego do lar amigo, que conseguia desarmar os intrigantes mais capciosos e renitentes. A Galileia não era um mundo de criaturas santificadas só porque ali vivia Jesus, o Messias, pois não é o tipo de raça, a latitude geográfica ou a tradição histórica de um povo o que imprime na alma humana o selo da espiritualidade. Isso é obra da transformação, do apuro de sentimentos e da maturidade espiritual, efetuado no seio da alma e não de acordo com a mudança do ambiente. A alma vil e inferior tanto é própria do povo chinês, polaco ou judeu, como do egípcio ou hindu. E o povo judeu, na época, a par de suas virtudes tradicionais e fé religiosa, era cúpido, fanático, avaro e rixento. Às vezes, o animal ou a ave inocente pagava com a vida o fim da discussão violenta que os seus donos empreendiam por cima da cerca. Doutra feita, a rixa entre as crianças assumia tal dramaticidade que mobilizava os pais para a troca de imprecações e insultos na defesa das tradições e dos preconceitos da família. E a semelhança do que ainda hoje acontece nos cortiços, às vezes motivos sem importância terminavam em violento pugilato. Felizmente, José, embora homem severo e intransigente, sabia amainar essas tempestades emotivas, aliando-se à meiguice de Maria para sobrepairar acima dos mexericos perigosos. Malgrado tratar-se de uma família numerosa, aquele lar pobre, mas honesto, sustentou o clima psíquico adequado à eclosão das forças espirituais do menino Luz. Isso evitou o desperdício de tempo e qualquer desvio na marcha messiânica do Mestre amado. Enquanto José se assemelhava ao carvalho vigoroso, sob cuja sombra protetora Jesus pôde crescer tranquilo, Maria era como o sândalo a perfumar o machado da maledicência, intriga e mesquinharia humana, que às vezes tentava ferir-lhe o lar. Pergunta: naturalmente, a passividade materna de Maria não só ajudou Jesus a crescer emancipado pelas suas próprias ideias,
como também a desvencilhar-se mais cedo dos laços afetivos e sentimentalismos da parentela do mundo, não é assim? Ramatiz. Realmente havia sido combinado no espaço, entre os participantes mais íntimos da missão de Jesus, que ele teria de despertar suas próprias forças espirituais e sentimentos angélicos na carne, livre de quaisquer influências educativas alheias. Todavia, ser-lhe-ia proporcionado um ambiente familiar pacífico, compreensivo e seguro, para não lhe perturbar a infância. Em face da contextura espiritual superior de Jesus, os apóstolos e cooperadores de sua obra messiânica ainda eram incapacitados para traçar-lhes diretrizes melhores, das quais ele já planejara no imo de sua alma. Por isso, dispensou qualquer método disciplinador ou guia humano que devesse orientá-lo no mundo durante os 33 anos de sua vida física. Os seus anjos tutelares sempre o desviaram de quaisquer empreendimentos ou gloríolas profanas, embora dignas e meritórias, mas capazes de algemá-lo às preocupações escravizantes da vida humana. Pois é, gente. Então, assim, vocês já viram uns vídeos que ficam circulando no YouTube sobre os escolhidos? Alguma coisa assim, um conteúdo assim? E esses vídeos, eles falam muito sobre como Deus isola os escolhidos. Isola porque se o escolhido ele for integrado completamente à sociedade, à humanidade, que não está desperta ainda, e muito pelo contrário, está mergulhada nas mais profundas trevas, apegada a coisas materiais, com crenças egoísticas, enfim, avaras e etc. Esse escolhido, ele não vai conseguir fazer crescer e despertar a centelha divina dentro dele, que vai guiá-lo para o caminho messiânico que ele tem. Então Deus isola o escolhido, sabe? Durante um tempo que Deus acha necessário, ele tira do convívio com grupos de amigos, com pessoas no geral, para que esse escolhido ele siga um caminho muito próprio de autoaperfeiçoamento, de estudo e de despertar espiritual. Então foi isso que Jesus, o mestre dos mestres, passou exatamente. Durante a sua infância ele foi educado por anjos e a um certo momento da sua vida, que a gente ainda vai ler em seguida, ele se afastou da família dele para ter uma jornada pessoal, independente, autônoma, quando ele ainda era jovem, por aí, para ele peregrinar sozinho, guiado por Deus, atrás de estudo, atrás de autoconhecimento, atrás de despertar espiritual. Então, a gente entende que não dá para despertar a centelha divina no meio do caos, no meio da Babilônia. Não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você desperta a sua centelha divina e você foca nesse processo profundo, terapêutico, de curar a si próprio, de conhecer a si próprio, entendeu? E aí conhecer Deus e o universo por meio de si. Ou você está fazendo o que todo mundo está fazendo, ou você está falando o que todo mundo está falando, ou você está pensando como todo mundo está pensando. Então é uma escolha mesmo, ou uma guiança, ou uma orientação. Mas a sua disciplina nesse processo de cura para com o seu despertar é uma escolha. Pergunta: embora considerando-se a modéstia intelectual de Maria e o senso prático de José, não lhes teria sido possível perceberem a diferença da natureza espiritual incomum de Jesus sobre os demais filhos? E isso não os faria se considerar mais venturosos? Aqui está perguntando: Maria e José perceberam que Jesus era diferente dos outros meninos? Sim ou não? Ramatiz: nem sempre os rasgos de genialidade e os arroubos extraordinários dos filhos incomuns são motivos de ventura para os pais. Às vezes confundem arrebatamentos de sabedoria com excentricidades inexplicáveis. O certo é que Jesus, embora fosse um menino dócil, respeitoso e algo tímido, era um espírito de estirpe sideral muito acima do mais alto índice de inteligência e capacidade do homem terreno. Por isso, mesmo no período de sua infância, ele não se submetia aos padrões e preconceitos comuns da época,
porque suas reações mentais e emotivas ultrapassavam as convenções comuns e o provincianismo do povo judeu. Ele não só causava espanto, mas até constrangimento entre os próprios companheiros de folguedos e as pessoas adultas, pois expunha ideias e conceitos bem mais avançados que o comum em seu tempo. Em sua maneira pessoal de interpretar ou julgar as coisas de sua terra e de seu povo, o menino Jesus tinha respostas agudas e inteligentes, porém honesto no seu falar e jamais contemporaneizando com a malícia, capciosidade, hipocrisia ou perversidade. Não era ofensivo nem petulante, respondia a todos com singeleza, respeito e até com timidez, mas ninguém conseguia modificar-lhe o modo franco e sincero de dizer as coisas, pois era inimigo de evasivas, rodeios ou acomodações interesseiras. Obediente ao seu inconfundível espírito de justiça, ele até seria contra a família e em favor do adversário, caso este tivesse razão. Afeiçoava-se facilmente a todos os seres e criaturas e os servia com o mesmo espírito de fraternidade e amor, pouco lhe importando a situação social ou humana. No entanto, suas atitudes francas e corajosas punham em choque até o espírito compreensível de seus pais e semeavam indecisões entre os rabinos da sinagoga. Muitas vezes, os adultos ficavam confusos ante a solução inesperada de um nível de justiça acima do entendimento comum que o menino Jesus expunha em suas dissertações vivas e eloquentes. Semelhante situação confundiu seus familiares mais íntimos, ainda imaturos e incapazes de entenderem a fala do anjo e do sábio sideral, que não se disfarça sob as sutilezas capciosas e próprias dos homens empenhados na luta pelos interesses humanos. O menino Jesus, genial e franco, jamais podia enquadrar-se no esquema prosaico da criança comum, cujas emoções e pensamentos são reflexos dos costumes e preconceitos da sua época. Evidentemente, Maria e José não podiam entrever naquele filho singular o fulgor e a têmpera do Messias, quando ele causava críticas e despertava censuras alheias pelos seus modos excêntricos ou estranhos. Ambos ainda não estavam capacitados para compreenderem uma conceituação moral tão pura e tão impessoal do ser humano, contrárias às tradições seculares da vida do povo judeu. Ele era fora da curva, ele era um gênio, entendeu? Às vezes você não consegue entender que aquele menino é um gênio. Às vezes a gente não tem essa perspectiva. A gente está tão acostumado com a mesmice, com o pensamento de massa, que quando aparece uma criança excêntrica que fala uma coisa que você não tem nenhum nível de consciência para compreender, você vai achar que, tipo assim, ah, beleza, ele é excêntrico, ele é diferente. Mas você não vai falar, pô, esse daí é avançado. Porque você ainda não tem a consciência, a mentalidade do que é o pensamento avançado e o que não é. Você não sabe que você está na ignorância. Bota fé? E Jesus, ele era avançado, desde criança. Valeu. Gratidão, meus irmãos. Estamos lendo esse livro aqui, maravilhoso, O Sublime Peregrino do Mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Ercílio Mães. Eu sou seu radialista Aroni e vocês estão sintonizados com a Ram Namarie Câmbio Desligue.